seja muito bem-vindo ao Fora de Sala, o seu programa semanal de excelentes conversas sobre teologia, cultura e sociedade. É uma alegria ter você aqui com a gente mais uma vez, acompanhando sempre os nossos debates, sempre edificantes, sempre interessantes e sempre relevantes. Eu tenho o privilégio de fazer esse podcast com grandes amigos. Aqui ao meu lado eu tenho o Lucas Sabatier. Seja bem-vindo mais uma vez. É sempre uma alegria. Pedro Vercelino, bom ter você aqui, meu amigo. Obrigado, Du. Felipe Santos, seja bem-vindo. Prazer estar de volta. Nosso amigo Joel Neto. Prazer, Du. E eu quero aqui fazer um apêndice para o nosso amigo Renan Simas, alguém que nós tem um assunto muito precioso para ele, que nós nos comprometemos a nunca mais trazer à tona. Não citar né? nem a palavra. Nem a palavra. Mas eu queria fazer um apêndice, levando em consideração os shorts que ele tá hoje, tá? Você não tem gosto de moda, você não entende de moda, não critica as outras E o short pessoas. do Renan é bem short mesmo, inclusive. Desculpa, a piada bilíngue. Exatamente, é bem short. É um short, né? Mas a gente não pode criticar, porque ele entende de moda, a gente não. É verdade. Né? Isso. Não, é um cara legal. É um ele. cara legal. Ele é. um cara legal. Eu acho que os nossos ouvintes, a nossa audiência, tem muita vontade de um dia conhecer o Renan, Eu né? acho que eles perdem o privilégio. O Renan devia Vamos estar trazer aqui ele um dia pra cena? Vamos. Um dia. Devia. Vamos, Exatamente. Vamos sim. Meus amigos, você tem curtido o nosso podcast toda semana. A gente tem trazido para você conversas relevantes, conversas que nós temos entre nós e que agora a gente traz para um público maior. Você pode nos ajudar compartilhando esse episódio, mande o seu comentário, curta a nossa página no Instagram, se inscreva no nosso canal no YouTube. Você vai ajudar com que essa conversa chegue a mais pessoas e alcance a mais pessoas também. E patrocine também a gente. Pois é. Você que tem ouvido esse podcast, tem sido edificado, entre em contato com a gente. Saiba como você pode apoiar esse projeto que está apenas no começo. A gente tem grandes sonhos, grandes planos por Fora de Sala. Nosso objetivo é usar aquilo que Deus tem dado para nós para poder edificar outras pessoas também. Então entre em contato, manda uma mensagem lá. Em breve a gente deve tornar isso mais claro, mas você já pode se envolver em tudo que a gente tem feito por aqui. Amém. Tá bom? Gente, um dos temas mais complexos, mais difíceis e diria, quiçá, desafiadores da teologia. Dinheiro. Uma pegada literata Você hoje, viu né? que coisa bonita, né? Dinheiro. Dinheiro, Não não. é dinheiro. Pior que dinheiro. O que é pior que Pior dinheiro? O que é mais que é- polêmico que dinheiro? É o inferno. Inferno é um tema que muita gente pula pra falar. É um tema que pega fogo, literalmente, né? Pula pra falar é ótimo. O inferno é um lugar real, um lugar que é temporário, ele é eterno. Enfim, existem diversas Ou teorias e será que o possibilidades sobre inferno isso. são os outros? Ou será que o inferno são os outros, como já diria aquele grande filósofo Jean-Paul Sartre? Eu ia falar cristão, mas tem muita gente que pode pensar que ele é cristão mesmo. É melhor não. Nesse episódio nós vamos tentar explorar um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre o inferno. Quais são as principais teorias, as principais possibilidades sobre a sua existência e natureza e também os desafios para nós que conhecemos a Bíblia, que pregamos sobre a Bíblia, ensinamos sobre a Bíblia, como falar sobre o inferno nos dias de hoje. Como nós podemos entender teologicamente o inferno e mais, como a visão do inferno, inclusive, molda a nossa visão sobre o caráter de Deus e até mesmo sobre o Evangelho. Meus amigos, a gente estava conversando em off aqui que há uma evolução, né? Há um descortinar do que nós conhecemos sobre o inferno, que começa no Antigo Testamento com o uso da terminologia do Sheol e vai se evoluindo, vai crescendo e ampliando no Novo Testamento, né? Felipe, como é que no Antigo Testamento o inferno aparece? No Antigo Testamento, a palavra base é Sheol. E Sheol é o lugar dos mortos. É um lugar para onde as pessoas que morrem, elas vão para lá. É o túmulo, é a sepultura, onde nada acontece, tudo é escuro. É como se fosse uma espécie de lugar de esquecimento. E Normalmente é usado até de forma metafórica para um lugar indesejável de se estar. isso, lugar indesejável de se estar. Inclusive afastado da presença de Deus em alguns momentos, né? À medida que o Antigo Testamento vai progredindo, que a revelação do Antigo Testamento vai progredindo e posteriormente no período interbíblico, o inferno ele começa a ser visto, começa a se fazer uma diferenciação
entre o Sheol dos justos e o Sheol dos injustos. Então, e aí os justos eles ficam aguardando a sua ressurreição, enquanto os injustos eles acabam, eles vão sofrer, eles vão ficar num lugar de escuridão e trevas e tudo mais. As pessoas estão lá, estão lamentando. Ezequiel 32, eu comentava esse texto mais cedo, é um texto que eu acho super interessante que conta a chegada do faraó no Sheol. Você vê que Ezequiel ele já escreveu bem tarde no Antigo Testamento, no período do Antigo Testamento. Então a compreensão da ideia de Sheol já tinha se desenvolvido bastante. E é um local para onde pessoas injustas vão, e lá elas são recebidas por outras pessoas injustas que as estão esperando, e eles ficam ali aguardando uma espécie de sofrimento até o juízo, o julgamento final deles. Então, o inferno no Antigo Testamento sofre, o Sheol, né? A palavra inferno ela não é uma palavra do hebraico. Você tem no Antigo Testamento Sheol, e você vai ter no grego, no Novo Testamento, a palavra Gehenna, né? Gehenna. Você vai ter Tártaro. É terra de Ena ou terra de Rinon, né? A origem Isso. do vocábulo. Você vai ter Hades, que, de novo, Hades é o local dos mortos. É uma palavra grega geral para o local dos mortos. Geena é esse local dos mortos onde ficam as pessoas em sofrimento, aguardando o seu juízo. Onde Jesus fala que é onde o fogo nunca cessa, onde os vermes estão sempre lá destruindo a pessoa, né? Comendo a pessoa, enfim. Então, É interessante, né? Inclusive, acho que na mitologia grega, de notar isso, que o Hades é tanto o lugar dos mortos, quanto o lugar onde o deus dos mortos habita, que é o próprio Hades, né? Isso. E ali, inclusive, né, acho que essa é uma concepção que ela tem impacto na cultura judaica no período da helenização, que no Hades, na mitologia grega, é tanto o lugar dos mortos que vão ser punidos, quanto o lugar dos mortos que vão ser recompensados. Na verdade, o Hades é o mundo dos mortos. Isso. Né? Hades é o mundo dos mortos. No Sheol, o Sheol, na concepção hebraica, é o submundo. Isso. Em alguma medida, é o lugar que tem tanto um referente físico, né? O ir à sepultura, ir ao Sheol. Mas é interessante isso que o Felipe destacou, né? Existe um desenvolvimento do pensamento na literatura profética, especialmente no período interbíblico, que é quando, em alguma medida, a teologia da ressurreição do judaísmo vai ser mais bem desenvolvida, né? Quarto Esdras, Baruque e tudo mais, esses textos apócrifos. A concepção de uma ressurreição futura, ela é desenvolvida mais ou menos nesse período. Ela tem sua origem no Antigo Testamento, mas ela é desenvolvida nesse período. E aí sim, a ideia do Hades, ou melhor, do Sheol, como um lugar temporário, se estabelece, né? Esperando ali a ressurreição futura no advento do Messias, né? E aqui eu acho que uma consideração importante para desfazer qualquer má impressão. Como assim no judaísmo do Segundo Templo? Como assim no período interbíblico? Pensa assim, na história da igreja, as doutrinas do cristianismo, elas vão evoluindo, o entendimento sobre o que a Bíblia está falando vai evoluindo. Então, uma geração de crentes interpreta, outra geração de crentes considera e descobre novas coisas, e assim sucessivamente. Então, há um progresso no nosso entendimento das Escrituras, não uma mudança do que a Bíblia fala. O progresso da igreja no entendimento sobre as doutrinas reveladas na Escritura. No período interbíblico, ou seja, antes da igreja, houve também um progresso no entendimento dos judeus em relação às Escrituras do Antigo Testamento. De novo, o Sheol começa como um local onde pessoas morrem, vão para o Sheol. Posteriormente, o Sheol começa a ser, um entendimento começa a se ampliar. O Sheol é o local onde as pessoas estão mortas, mas estão conscientes. Os injustos estão aguardando o seu juízo final e os justos eles estão aguardando a sua ressurreição. Esse desenvolvimento no período interbíblico leva, por exemplo, a Jesus, que compartilha desse entendimento, clarear para os seus discípulos. Há no Sheol, há no lugar dos mortos, o seio de Abraão, onde os justos estão aguardando a sua ressurreição. Há ali o Geena, né, que é o lugar onde os injustos estão sofrendo. E lá no final, o que acontecerá? Lá, o livro de Apocalipse fala, então, que os mortos ressuscitarão. Aliás, o Novo Testamento inteiro fala sobre isso, né? Que aqueles mortos que estão no seio de Abraão, digamos assim, eles vão ressuscitar para a vida, para viver com o Senhor. E aqueles mortos que estão no Hades, que estão nesse local de trevas, no Geena, eles ressuscitarão para a morte, ou seja, eles serão trazidos à presença do Senhor
receberão a sentença a condenatória final e serão lançados no lago de fogo, que não é o inferno. O lago de fogo é aquela ideia que a gente estava conversando mais cedo. Você tem o inferno, é como se fosse a carceragem. Lá como que é a expressão que você usou? O centro de detenção provisória. Isso, centro de CDP. Ou seja, uma CDP. pessoa é presa, uma pessoa é presa e ela vai aguardar julgamento presa nesse lugar. Quando a sentença dela for pronunciada, aí sim ela será levada para o presídio. Então, só para ilustrar o conceito. Então, tá aí uma progressão da questão do lugar dos mortos no Antigo Testamento, no período interbíblico e no Novo Testamento. Ô Pedro, a gente estava comentando antes, inclusive, que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, a mensagem de Jesus de inaugurando seu reino, Jesus trazendo reconciliação, trazendo perdão, né, Jesus trazendo a mensagem de amor de Deus, né? E a gente estava comentando aqui em off que, inclusive, o tema do inferno era um tema muito importante na mensagem de Cristo, né? Jesus falou muito sobre isso. Alguns estudiosos da vida de Jesus dizem que Jesus tem 3 temas principais. O maior deles é o reino de Deus, e todos os outros temas, em alguma medida, se relacionam com o reino de Deus de termos gerais. E Jesus fala de 2 outros temas de maneira muito enfática: dinheiro e o próprio inferno. São 2 coisas que Jesus fala muito. E é interessante quando Jesus fala sobre o inferno, porque Jesus fala sobre inferno, sobre destruição, com a liderança religiosa de Israel. Mas ele fala também com as multidões. E ele, inclusive, fala de algumas formas distintas. Jesus, às vezes, fala de inferno de uma perspectiva de alerta. Ele diz, cuidado, esse tipo de atitude é uma atitude digna do inferno. Ele fala sobre isso, por exemplo, lá no Sermão do Monte, quando ele diz que é melhor arrancar um olho e ir sem um olho para o céu, ou ficar com um olho e passar a eternidade, né? No Guiena, né? Naquela destruição, com os 2 olhos, né? Então Jesus está sendo ali radical no que lhe diz respeito. É melhor um compromisso com a santidade do que ou privações agora para desfrute depois, do que desfrute agora e ser privado da presença do próprio Deus para a eternidade. Mas Jesus também fala de inferno de maneira negativa para os de fora, mas de maneira encorajadora para os de dentro. Em Mateus 10, por exemplo, Jesus vai falar sobre a destruição, né, que é um sinônimo para esse estado de morte, para os que são perseguidos por causa da mensagem do reino. Ele diz, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, tenham medo daquele que pode matar a alma e colocá-la no inferno. Né? Então Jesus, quando ele fala do inferno em alguma medida para alertar sobre o perigo da condenação eterna, para falar da realidade de que um Deus justo pune o pecado, e, consequentemente, o pecador. Mas ele também fala de uma maneira encorajadora e de esperança, dizendo o seguinte: aqueles que fazem mal contra vocês vão experimentar do juízo de Deus, né? Em alguma medida. Agora, uma coisa interessante é lembrar que quando Jesus fala de inferno, ele fala de inferno motivado por amor. Isso agora, tudo que você está falando aí tem a ver com a graça do Senhor Jesus, Isso. né? Quando Jesus ministra sobre o inferno, ele está falando sobre o inferno para as pessoas, dizendo o seguinte: não é aquilo que no meu coração eu tenho pra vocês. E não é aquilo que eu gostaria pra vocês. O meu desejo pra vocês, na verdade, é que, chocados com a realidade da destruição e da condenação, vocês se movam em direção à salvação. Na verdade, esse é o papel pastoral de todas as advertências da Escritura. Né? A advertência na Escritura, ela preserva o eleito, porque o eleito vai responder à advertência positivamente. É assim que as advertências de Hebreus funcionam, em alguma medida. Mas a advertência da Escritura também, ela é um mecanismo de condenação pro não salvo. Ele está dizendo o seguinte: esse é o seu resultado final, porque você não respondeu à advertência com arrependimento, né? Então, quando Jesus fala de inferno, ele fala de inferno para alertar, para encorajar, para consolar, mas ele fala motivado por amor e no caráter de um Deus que é justo para com o pecado e bondoso para o que se arrepende e livra essa pessoa desse destino final. Né? E por que você acha que o homem moderno fica tão ofendido com qualquer discurso? Porque Jesus fazia esse discurso por amor. E a gente vê ao longo da história da igreja muitas vezes esse discurso sendo repetido da mesma maneira que Jesus o repetiu, por amor. Mas isso parece que ofende extremamente o homem moderno. Essa é a minha pergunta, João. Por que você acha que se é um tema que Jesus abordou, se é uma mensagem que faz parte de todo o desenrolar da revelação da Escritura, por que é tão difícil falar sobre o inferno nos nossos tempos? Cara, eu acho que tem a ver com a nossa cultura a pós-moderna, como a gente fala, né? Nós não temos isso como um DNA nosso, de desejar, de esperar por isso.
Nós vivemos pro nosso prazer, nós vivemos de forma autocentrada. Então, até essa mensagem evangélica triunfalista que nós temos hoje no meio evangélico, né? Essa mensagem de que Deus só vai fazer o que é bom e a gente não tem essa visão do caráter justo de Deus. Um Deus que ama, mas o amor dele é um amor que promove justiça e a justiça dele faz com que a nossa rebeldia e o nosso pecado receba a punição que a ela é devida, né? Então eu acho que passa a pergunta direta do Lucas, né? Por que a gente não... por que a gente não olha isso e rejeita tanto? Porque a nossa cultura rejeita qualquer tipo de punição a qualquer escolha que nós façamos, porque nós temos liberdade de fazer qualquer escolha que nós quisermos fazer. Então, quando a condenação eterna chega como uma denúncia a uma escolha que eu fiz e que eu não tinha direito de fazê-la, isso é totalmente contra como a mente humana ou a ideia humanista nos empurra a pensar, né? Me parece que quando você pensa numa denúncia de uma realidade perigosa ao homem, quando você faz um alerta sobre um perigo que é real, esse alerta é amoroso por natureza. Mas no homem moderno, talvez no pós-moderno, onde a criação, onde a realidade é subjetivizada, quando eu imponho o inferno como uma realidade, eu desafio a criação que está dentro da mente do outro. E acho que isso é extremamente ofensivo, porque eu imponho, de certa forma, a minha realidade e a realidade dele. É assim que eles entendem esse tipo de discurso. Isso é real pra você. Isso é real pra você. E na medida que você impõe essa realidade que é sua a mim, você está tentando me subjugar. Isso. E isso é extremamente ofensivo. Né? Esse é o homem pós-moderno. Agora, o problema é que esse homem pós-moderno vive na insegurança da sua própria criação. E quando ele escuta esse discurso, ele fala, meu Deus, e se for? Eu lembro até hoje de um amigo do meu pai, que meu pai mostrou para ele alguns textos bíblicos que tratavam do inferno. E ele leu e falou, poxa, se isso aqui for verdade, eu tô perdido. E pronto. Acabou a conversa. Ele continuou na vida dele porque aquela é a verdade do Paulo, não dele. Sim. Né? Então, eu acho que é ofensivo porque desafia a construção subjetiva de cada um. E então, ao invés desse discurso ser um discurso que acaba sendo visto como amoroso, né, ele acaba sendo percebido como ofensivo, como desafiador. Uma das maiores dificuldades quando a gente fala de inferno, inclusive para aqueles que são cristãos, é como conciliar o amor de Deus com a justiça de Deus. Seguinte, se Deus é tão amoroso, se Deus é tão bom, se Deus é tão justo, como é que ele manda pessoas pro inferno? Tem uma mensagem que viralizou aí, né? Como é que um pai consegue ver um filho queimando no fogo do inferno? Tem muitas camadas essa expressão, né? Porque a gente vai perguntar, quem que tá queimando, né? Quem que tá indo pro inferno, que a gente tava conversando, inclusive. Mas como é que a gente concilia E a figura de pai também dessa pessoa. E a figura de pai, exatamente. É muito diminuída, né? Exatamente. É um pai que eu sou o pai. Eu não imaginaria, né? Deus o pai que é Deus é projetado à semelhança do pai que eu sou, exatamente. Né? Enfim. Mas isso nos ajuda a perceber o sentido da pergunta. Como é que um Deus amoroso, um Deus que a sua essência é o amor, consegue condenar pessoas com essa ideia da condenação do inferno, o inferno sendo um lugar daqueles que recebem a retribuição de Deus? Como é que isso concilia no mesmo lugar? Eu acho que o fato de a gente tentar reconciliar ou conciliar as coisas aqui mostra que existe de fato um desafio. Tá? Tem uma tensão presente. Existe uma tensão presente aqui. Senão não estaríamos falando assim. Deus não tem prazer, deixa claro, Deus não tem prazer na morte do perverso. Ele não tem prazer nisso. O deleite dele não está na condenação. Isso faz de Deus um ser distinto, inclusive, das outras divindades do Oriente Médio Antigo, que eram sádicas quanto à humanidade. Né? E contra os seus inimigos, inclusive. Tinha Exatamente. prazer na destruição deles. Então Deus não tem prazer na morte do Ele perverso. não criou para que fosse assim.
Ele ama salvar. Você precisa aprender a distinguir a vontade decretada e a vontade Boa. preceptiva de Deus. Exatamente. Né, Edu? O Edu, Com o Edu certeza, é craque nesse absolutamente. assunto. Vontade de Deus. Absolutamente. Então Deus não tem prazer na morte do perverso. Eu tenho total liberdade de dizer isso porque a Bíblia me ensina isso. Os puritanos vão falar da obra natural de Deus e da obra Agora, estranha. É sempre importante frisar que todo amor, do outro lado da moeda do amor, existe um ódio. Porque se ele ama X, ele odeia o que é contra X. Certo? É natural. Existem ódios bons, que são o ódio daquelas coisas odiosas. Aquelas coisas que não são amorosas. Ojeriza. Ojeriza. Então a gente... Hoje o nosso vocabulário tá maravilhoso. Quando Deus quando a gente fala que Deus é amor, ele é contra aquilo que Não é amor. amor. Uhum. Uau, legal. Então a justiça de Filósofo, Deus, hein? a justiça de Deus, a gente precisa entender ela também em termos de amor, né? Porque a justiça de Deus distingue amor de não amor, ou amor, aquilo que é amável, daquilo que é odioso. Né? E na medida que o homem se move Legal isso, cara. na direção daquilo que é odioso, ele se faz condenável. Ele se coloca no caminho do ódio de Deus. Melhor Exatamente. definição que eu já ouvi sobre isso na minha Sim. vida, cara. E ele, então, o homem que sai do lado da vida para se distanciar da vida, o que ele encontra? Morte, Morte. condenação. Né? É. Então, entender a questão do inferno como condenação, a partir dessa perspectiva, não é que eu isento Deus do papel de julgador. Não, ele julga. Uhum. Ele de fato condena, e o inferno é a expressão disso. Mas ele julga o não amor. Exato. Porque ele ama. Isso. Né? E ele não consegue ser outro que não o Deus que ama. E a prova final de tudo isso, para mim, é o sacrifício de Cristo na cruz. Uhum. É. Porque ali ele se faz o justo e o justificador. É. Cara, esses dias eu E falei ali uma o coisa... amor e a justiça se encontram. Porque ele absorve o peso da ira do próprio Deus. Uhum. Né? Sim. Numa oferta de amor por aqueles que não são amáveis. Uhum. E aí a gente encontra graça. Eu já me peguei falando isso para meus filhos várias vezes, quando eu tenho que criar um limite ou alguma restrição a eles. E mais de uma vez um deles já me disse: por que tem que ser assim? E eu respondo: porque eu não sei não ser seu pai. Não tem a ver com eu não deixar você pegar essa caneca daqui e colocar aqui. Quando eu não deixo você pegar essa caneca daqui e colocar aqui, é porque ser seu pai é natural a mim. E ser seu pai me diz que essa caneca tem que ficar aqui. Não é um sadismo meu de ela precisa não colocar, porque eu não quero. Assim. Não, é porque eu te amo. E o meu amor a você, ser seu pai, gera limitações. Tem um paralelo claro com isso nos profetas, em Malaquias, no capítulo 1. Num dos diálogos de Malaquias com o povo, né, representando a Deus, Malaquias vem até o povo e diz, da boca de Deus: eu sempre os amei, diz o Senhor. E aí o povo questiona Deus: como assim? Da onde você nos amou, né? E Deus diz, né? Por acaso não amei Jacó e odiei Esaú? Na verdade, a NVI traduz por rejeitei Esaú, mas o vocábulo lá, a palavra hebraica, o verbo hebraico é o verbo saner, que é o verbo odiar. Agora, o ódio, ele não é necessariamente aquela declaração da repulsa em essência. O ódio e o amor, na teologia do Antigo Testamento, tem a ver com eleição, né? Quando Deus ama Israel e elege Israel sua nação, Deus faz isso, e Romanos vai nos explicar, antes da fundação do mundo, né? Ele tomou essa decisão anterior à criação de Israel. Por isso que o livro de Deuteronômio vai deixar claro, que no livro de Êxodo, que Israel foi escolhido à parte das suas credenciais. O menor dentre todos os povos, para honrar e glorificar o próprio Deus. Não eram nem povo. Quando não era povo, exatamente. Lo-ami, não povo. Né? Ele olha, então, em Malaquias a gente descobre uma coisa interessante, inclusive, que o ódio de Deus pelo o ímpio, né, alguma vez, tem a ver também com a sua eleição e o seu amor decretado pelo justo, né? Que é o que o Lucas falou, né? A existência do amor cria um vácuo. E esse vácuo é preenchido pelo ódio, pela rejeição. É o não amor. É o não amor. É a morte. É aquilo que não é. Então, deixa eu entrar na conversa também. Peraí, deixa eu pensar. A gente deixa. Vai. Agora sim. Agora vai. Então, todo mundo está destinado. Se você não transferir a sua culpa para Cristo, se a sua culpa não for transferida para Cristo,
você não tira aquela carga, o pecado da sua essência, e quando você morrer, você morre com aquele pecado, logo o juízo vem sobre você, você vai para o inferno. Não tem jeito, sem alternativa. A pessoa, porque está todo mundo indo nessa direção. A diferença é que Deus deu à humanidade a possibilidade de não passar por esse, de não fazer esse movimento, mas de receber a Cristo, ter os seus pecados transferidos para Cristo, que já pagou pelo pecado, e essa pessoa, quando ela morre fisicamente, ela não vai para o inferno, ela vai esperar a sua ressurreição no último dia. Ela será ressuscitada e viverá eternamente com o Senhor. Então, o inferno, nós já concordamos aqui, ele é um fato, ele está descrito na Bíblia, ele é um local que descreve, no caso, a palavra inferno fica muito associada à parte do mundo dos mortos onde há o sofrimento, onde há as pessoas, é a prisão onde as pessoas aguardam seu julgamento final. Isso é inevitável. Qualquer pessoa, qualquer filho de Adão que é culpado, que recebe a culpa sobre ele, se essa pessoa morre sem transferir essa culpa para alguém, essa pessoa está destinada a ir para o inferno. Isso é a condição natural de todo e qualquer ser humano que nasce nesse mundo. Infelizmente, essa é a realidade. Mas aqueles que, pela graça, pela fé, entenderam que eles podem ter a sua culpa transferida para o Filho de Deus e se tornarem filhos de Deus, eles vão perder só o corpo material, mas serão ressuscitados no último dia e eles não vão para o inferno. Então, o inferno é aquele lugar para onde as pessoas, infelizmente, seres humanos, passarão um tempo no inferno, aguardando o seu juízo final, porque não tiveram a sua culpa transferida para o único que é digno, o único que pode, né? Ele se fez maldição em nosso lugar, para que em seu lugar nós fôssemos feitos justiça de Deus. É o que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, né? Então, por isso que o inferno é uma realidade inevitável. Eu acho que a discussão é aquela, mas o inferno é um lugar de tormento consciente, é um lugar de almas sendo aniquiladas, é um lugar onde todo mundo vai sair no final. Esse já é um segundo momento em relação à discussão do inferno. O primeiro momento é inevitável ao ser humano que não teve a sua culpa transferida para Cristo, que destruiu o pecado na cruz, é inevitável para esse ser humano ter que ir para o inferno e estar nesse lugar até o dia da sua ressurreição, seja para a sua ressurreição, no caso, para condenação, né? Isso nos leva a pensar também e modificar um pouco da nossa noção sobre o inferno, de que o inferno é um lugar onde o Satanás deita e reina e é o reinado dele. Mas o inferno é o lugar da retribuição justa de Deus pela rejeição da humanidade. É o lugar onde Deus se faz presente pela justiça, não é por aí? A Bíblia fala que Deus criou o inferno para Satanás e os seus anjos. O inferno não é o lugar para o ser humano. O inferno é a prisão para Satanás e os seus anjos. Satanás pecou antes do ser humano e anjos seguiram a sua rebelião antes do ser humano ter pecado. Porque os anjos já existiam antes da criação, né? Lá em Jó, enquanto Deus criava o universo, os anjos se alegravam com o Senhor. Então Satanás peca antes da criação, os demônios seguem ele nessa rebelião e Deus então cria o inferno, não sei quando isso acontece, né? Cria esse inferno como uma prisão para eles no tempo oportuno lá na frente. Há demônios que já estão presos, outros estão soltos, não estão no inferno, né? Como Satanás, por exemplo, ele não está no inferno ainda. Enfim, então tem isso. Esse é um aspecto importante. Legal. Mas muito da nossa concepção sobre o inferno, da nossa mentalidade, visão, realidade, é muito influenciada também por diversas obras literárias, imaginário religioso. E como isso se contradiz com o que nós temos revelado nas Escrituras. É claro que nós não temos uma descrição exata e precisa do que realmente é este lugar. Mas, em contraste com essa nossa mitologia e imaginário popular sobre o inferno, como que as Escrituras nos apresentam? Eu acho que o grande erro nosso é a tentativa de tentar imaginar o estado de estar nesse lugar. Sim. De ser nesse lugar, de viver nesse lugar. Que é o que a gente quer saber das pessoas, né? Se eu mando meu filho na casa do Lucas pra passar um dia lá com o Timothy, eu vou ficar ligando pro Lucas, tá bem? Deu comida? Eu quero saber como tá. E o que eu penso que a gente consegue de mais perto entender sobre esse estado de ser no inferno é ser alguém distante da presença do seu Criador. Isso é abominável. Isso é abominável. Isso é o próprio inferno. É terrível. Isso é o próprio inferno. Agora, o imaginário religioso, a literatura, ela tenta descrever
como nós estaremos vivendo ali, qual cada passo, cada dia, como é o diabo, como queimar no fogo. E de fato, a minha visão é que isso é uma selva escura para você tentar chegar a uma conclusão. Agora, uma coisa interessante na história da literatura é que você tem uma transição do inferno como um lugar para o inferno como um estado de existência. Na literatura medieval, por exemplo, acho que o livro mais antigo que a gente tem cuja temática é o inferno é o texto da Divina Comédia de Dante Alighieri, né? O inferno, o purgatório e o paraíso, né? E ali você tem o inferno como um lugar com níveis e a punição dos pecados dependendo dos níveis e tudo mais. Você acha que hoje é a nossa principal influência? Provavelmente, acho que na questão da gradação dos coisas... O inferno? O inferno. É o Dante. É o do Dante. Sim, agora, para nós de cultura lusófona, tem o texto de Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno. Que é uma cultura lusófona? Daqueles que fazem parte da herança portuguesa da literatura. Tá bom, tá bom. Nós temos o texto de Gil Vicente, O programa que tá é de alto nível, não? o Alto da Barca do Inferno, né? Infelizmente a molecada não lê mais o Alto da Barca Pô, do a gente Inferno. tinha que ler no muito bom, ensino é médio. É muito muito bom. bom. Eu não Tinha li que mais. ler, eu não li, mais. É me muito dei mal. bom, cara. E Muito no bom. Alto da Barca do Inferno você tem lá o barqueiro à beira do rio, né? E Satanás para levá-los pro inferno e o anjo para levá-los pro céu. E essa é uma crítica do período da Idade Média sobre a moralidade da Idade Média. Então, o rico vai pro inferno, o judeu vai pro inferno, né? E você tem uma mentalidade extremamente católica na concepção de Gil Vicente, né? Mas no período mais moderno, você Porque é lusófona. Exatamente. No período mais moderno, você tem pelo menos duas obras importantes. Uma também na literatura portuguesa brasileira e outra na literatura europeia. Você tem o Inferno de Auguste Comte. E o texto de Comte, ele transforma o conceito de inferno de um lugar para um estado de existência. Porque ele é positivista. Exatamente, ele é o pai do positivismo. O inferno é não viver aquilo que ele projetou como Exato. ideal. Razão. Exatamente. Razão. A vida na existência, sofrendo nas desgraças dessa realidade, é uma vida de inferno. E aí o José Saramago tem um livro, uma narrativa da vida de Jesus, em que ele questiona a existência do inferno, né, da salvação e tudo mais. E ele vai dizer exatamente isso. Se Jesus pudesse nos livrar de algo, que ele nos livrasse dessa existência, Uau. que é o inferno. Ô Pedro, e essa construção que você colocou dessa mudança do inferno de um lugar físico para um estado de existência representado em Saramago de forma literária, é muito interessante, porque de alguma forma a gente percebe que Saramago colocou em literatura aquilo que os existencialistas já estavam dizendo décadas antes. A vida é o inferno. O outro é o inferno. Olha a minha realidade. E se o inferno existe, deve ser isso aqui que a gente está vivendo hoje, né? Exatamente, porque a partir do positivismo de Auguste Comte, qual é o grande problema que esses caras estão tendo? Eles estão tendo um problema com a religião tradicional. Sim. Eles estão dizendo o seguinte, não é possível que esse Deus seja esse Deus que a igreja está dizendo que ele é, e nós vivemos a desgraça dessa realidade que nós vivemos. Com essa E é opressão. uma quebra social também. Exatamente. Porque esse movimento gradual da nação, da perdição, ela tá sempre sustentando uma pirâmide social. Isso, Exato. porque quem tá livre do Isso. inferno? É. Quem tá livre do inferno? Quem tá livre do inferno é aqueles que chegaram lá por meio das suas riquezas, do poder, Isso. das posses. Do clero. Do clero, exatamente. E quem tá vivendo a desgraça da vida? Quem tá vivendo A plebe. Exato. Agora, como esse Deus pode mandar as pessoas que já vivem na desgraça pra uma desgraça maior do que essa? Sim, é o que os existencialistas vão pensar na modernidade. Peraí, a angústia é o inferno. Isso. A solidão é o inferno. O outro é meu inferno. É terrível existir. Eu sou o inferno, eu sou a já angústia. meu próprio Eu sou a inferno. angústia. Por isso Exatamente. que talvez agora numa sociedade pós-moderna, o falar do inferno seja tão agressivo. Porque o falar do inferno é dar palco pra um Deus que não resolve o problema desse mundo e pega os problemas desse mundo e põe eles pra queimar pra eternidade porque ele não deu conta dessa existência. Então, quando você ouve alguém falando sobre o inferno, essa pessoa normalmente, especialmente uma pessoa de uma cultura mais secular, ela vai dizer o seguinte, isso é inconcebível. Porque Deus, que você diz que é todo soberano, todo poderoso, ele tem condições de resolver esse dilema, ele não só o resolve, quanto o piora. Esse Deus, então, ele não é nem justo nem bom. Porque ele permite aqueles que vivem no inferno dessa vida viverem um inferno pior na próxima vida. Mas isso é uma lógica também que a gente precisaria distanciar de que a bênção visível, física, monetária, ela não é igual a vida dar certo, não é igual a bênção de Deus sobre você. Pessoas serão abençoadas por Deus e sofrerão nesse mundo caído. Passarão por dificuldades, passarão por mazelas e vão viver a eternidade com Deus
e não a eternidade no inferno. Então, sofrer nesse mundo não é o caminho primeiro para sofrer eternamente. É como o contrário também não é caminho para ser eternamente salvo. Né? E tava lembrando agora, eu até puxei aqui de novo, mas talvez o imaginário mais próximo da nossa cultura, literatura brasileira, em termos de inferno, é aquela cena do juízo no Alto da Compadecida. Alto Compadecida, Sim. isso. Quando o diabo aparece e ele começa a pesar diante de Jesus. Olha, mas olha o que ele fez, mas olha o que ele fez. E o Chicó faz um discurso exatamente desse que a gente acabou de Sim, falar. olha a minha não é vida. justo, não Olha é que eu justo. já Olha que eu já passei. vi Isso, exatamente. isso, cara. Exatamente. E essa é a genialidade de situação. Ele tá dizendo assim, é verdade. É. No final, Deus não pode dar pro sofrido Isso. mais sofrimento. É. E é por isso que então ele intercede e apela pra mãe de Deus, né? E ela fala isso. E é exatamente fala. assim, Ela olha a fala desgraça isso. dessa vida, como teria uma desgraça maior do que essa. Engraçado que no final ele tem uma segunda chance. E ela É a fala do ideia de um novo sertanejo, né? O recomeço. sertanejo já sofre tanto, né? Exatamente. Mas, queridos, quando a gente olha, então, para essa questão do inferno, quais que seriam os caminhos, as implicações que nós poderíamos fazer para a nossa teologia pastoral, para a nossa pregação? O inferno ainda é base para o evangelismo nos dias de hoje? Como é que a gente deve tratar esse tema no púlpito, na escola dominical, na conversa entre amigos? Eu acho que uma coisa é ajudar as pessoas a perceber que esse aparente inferno que ela diz viver, a sua própria angústia, as mazelas do mundo caído, não é nem perto do que é o inferno. Né? Porque da mesma maneira que a gente não sabe ainda o peso de muita incidente e glória que virá, o peso da muita tragédia da perdição ainda também não é comparado à tragédia desse tempo. Então você sofre, você tem problemas, como você descreveu, Alto Compadecida. A dor desse tempo não é comparada ao peso de um incidente de glória, mas também não é comparada à perdição eterna. Então é tentar ajudar as pessoas a perceber que a dor de agora não é nem perto do que é a perdição mesmo. Que ainda de alguma forma, nesse mundo, a gente tem a graça de Deus. Isso. Alcançando ímpios e alcançando a graça puros, comum dele, justos. né? A graça comum Agora dele. você imagina uma existência onde a graça de Deus ela não é mais... Eu uma vez ensinando para os meus filhos sobre isso, eu usei um exemplo que não sei se tal qual aqui na caixa d'água que você deu em outro episódio vai ajudar, mas eu disse para eles que das duas perspectivas nós lidamos com a eternidade, seja na perdição ou na salvação final, né? E aí tem a questão que você comentou da aniquilação da alma, é um outro assunto, né? Mas pensando que a perdição ela também é eterna, eu disse para eles que a eternidade sem Deus, que é o próprio inferno, é você estragar sem nunca terminar. Isso não entra na mente humana. Eu disse para os meus filhos assim, pensa no material mais resistente que você consegue visualizar. Pensa no ferro, põe uma bicicleta de ferro, uma boa bicicleta no quintal de casa e nunca usa. Deixa ela lá. Sol, chuva, sol, chuva. Você nunca pega ela, você não põe graxa, você não limpa, você não lava. Ela vai demorar talvez décadas e talvez você morra, eu morra e a bicicleta vai estar lá. Acabada, destruída, se desfazendo, mas vai estar lá. Até o dia que ela vai virar poeira, vai virar fuligem ali, o vento vai bater e vai levar embora. E um dia não vai mais ter nada lá. Por mais que esse processo seja demorado e lento, tudo que nós conhecemos um dia acaba. Agora imagina uma bicicleta estragando para sempre, se deformando eternamente, Sempre tendo algo a mais pra estragar. sem nela. nunca acabar. Isso é a própria realidade do inferno. Na medida que a redenção é você naturalizar o seu propósito original e sua condição primeira, e isso ter um alvo, o inferno é você degradar essa condição primeira sem nunca terminar. Tem aquele videozinho famoso do Richard Sproul, quando perguntam pra ele se o julgamento de Deus para os pecadores não é muito desproporcional diante do pecado de Adão, né? Mas peraí, Adão só comeu um fruto. Como é que Deus, então, culpa ele pelo resto da eternidade e com ele toda a eternidade com isso? E é engraçado que o Sproul vira pra câmera e fala assim, mas como assim? Quer dizer que o Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, ele é desafiado, ele é rejeitado. E naquele momento, se ele quisesse exterminar a humanidade, ele seria justo. Ele tinha razão em fazer. Era justiça, justa retribuição daqueles que o negaram é que Deus os negasse eternamente. Mas Deus expulsa Adão do jardim
E Deus vai atrás de Adão. Deus vai atrás da humanidade e ainda assim oferece para ela o perdão e a reconciliação que alcança o seu ápice na cruz de Cristo. O verso 8 do capítulo 3 de Gênesis, logo após essa descrição da queda que você fez, já é Deus indo até o jardim, na viração do dia. Já é um ato de amor e de aproximação do Criador rejeitado ao homem que o rejeitou. Só tem amor nisso. A proporcionalidade está na dignidade do ofendido. Exatamente. Não no comer do fruto. Você ofende um Deus que é infinitamente digno, santo, eterno. A punição é proporcional a essa dignidade. E por isso que Jesus é necessário, porque para pagar o preço dessa dignidade, só um digno Deus igual. Eterno, exato. Só um digno por igual. isso que a punição é eterna. Quem foi desafiado é um Deus eterno. Dançamos de cantuária. Agora, voltando para a sua pergunta sobre as implicações pastorais e talvez saindo um pouco do âmbito do que é ensinar, mas eu acho que a consciência da realidade do inferno é um motivador à urgência ministerial. Quando a gente está mais consciente de que o que está em jogo é a eternidade das pessoas, a gente vai implorar, a gente vai clamar, a gente vai trabalhar sem cessar para que elas sejam salvas. E aí a gente vai manter cada vez mais o evangelho no centro. Por quê? Porque é ele que resgata. A gente vai entender mais a importância desse ministério que anuncia o Cristo crucificado, porque é ele quem livra do inferno. Então a consciência do inferno nos leva a uma urgência ministerial, a um engajamento maior em missões, a um evangelismo mais intencional e dedicado, que acho que é algo crucial para Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado no nosso discurso, não tratar o inferno como um mero castigo. É como a gente ensina para os nossos filhos, às vezes, quem está nos ouvindo. Porque a gente fala do que é. E o que é o amor, a salvação, a redenção, Jesus, e não do que não é. Então, a perdição eterna, o inferno, é aquilo que não foi. Aquilo que você... Jesus não te encontrando, você não viveu. Mas não é... Porque senão a gente coloca as duas coisas no mesmo pé de igualdade, uma teologia meio Power Ranger, né? O bem e o mal estão no mesmo pé de igualdade, que o mal vai vencendo, um dia vem o Megazord, né? Não é. Não é. O que é Deus, o que é a eternidade, é o que ele criou. Como o Lucas bem disse, todo esse restante que é real, mas é o que não é. Agora, uma coisa muito legal é que esse enredo de batalha, ele faz parte da literatura do Novo Testamento, mas ele também faz parte da literatura da igreja cristã primitiva desde muito cedo, né? A ideia de um Cristo que desce ao inferno, né? Que é esse texto em Pedro é dificílimo, né? E tudo mais. Vai fazer parte dentro do credo dos apóstolos depois, tudo mais. Mas Jesus fala sobre as portas do inferno. E ele diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. No texto Sabedoria, no texto dos judeus no período do interbíblico, diz que Deus é aquele que tem condições de passar por essa porta, levar pessoas para dentro e tirar pessoas de lá. E o que nós vemos em Apocalipse, no capítulo 1, também nos lembra que ele é aquele que tem a chave dessa porta. Tanto para mandar gente para lá, quanto para tirar gente de lá. Essa ideia de tirar é muito interessante. Isso é muito interessante. Porque daí não é o castiguinho, o mero castiguinho. É todos que não estão aqui já estão lá, vivendo a condição de indo para. E em alguma medida também, a gente reconhece que existe a realidade de que todos os mortos, em alguma medida, passam por esse lugar. Em algum momento da existência. Como a partir da concepção do Antigo Testamento, né? Tem um texto dentro de um livro acho que se não me engano, do 3º século, chama o Evangelho de Nicodemos. O 4º livro do Evangelho de Nicodemos fala sobre a descida de Cristo ao inferno. E na descida de Cristo ao inferno, ele aparece nas portas do inferno como o Rei da Glória, e aí o Hades e Satanás têm uma conversa. Eles falam assim, quem é esse que tá batendo na porta? E aí os anjos gritam, esse é aquele que venceu a morte e tudo mais. E aí eles tentam resistir, segurando as portas do inferno. E aí o Rei da Glória vem e rompe as portas do inferno, quebra a porta do inferno. E ele toma todos aqueles que estavam ali, os santos do passado, e leva os profetas, todos eles embora com ele. E num determinado momento ele pega Adão pela mão. Jesus pega Adão pela mão nessa história do livro do Evangelho de Nicodemos. Ele leva Jesus embora e Adão louva a Jesus e diz,
muito obrigado pela sua graça e misericórdia, você nos livrou daqui e tudo mais. E Jesus faz uma declaração ali. Só queria lembrar que isso não tá na Bíblia, tá bom? Isso é uma literatura que reflete a literatura do Novo Testamento, que vai... É uma história. É uma história. História. E Jesus diz o seguinte: aqueles que morreram com você na árvore do conhecimento, agora vivem por meio de mim, que morreu na árvore da cruz. Ele leva ele embora, e com ele leva todos os santos, e ele dá para eles a vida eterna. Isso nos lembra também, então, do quê? Que a existência do inferno é uma das oportunidades de nós lembrarmos da vitória de Cristo contra o mal, a morte, o pecado e Satanás na história. É isso. Então, aquele que tem poder sobre o Hades, tem poder para colocá-los lá, mas para tirar aqueles que ele quer de lá. E isso mostra que Jesus não está medindo forças, como você lembra, né? Jesus não está medindo forças com Satanás. Jesus já é vitorioso. A sua vitória foi decretada na ressurreição. A morte de Cristo é perfume para os que estão perecendo, para os que estão se salvando. Agora, sabe o que é trágico? É quando a igreja, ela permite que o seu discurso sobre o inferno mude porque ela está amando com o amor errado. O que é amar com amor? Quando uma igreja deixa de falar do inferno, quando um teólogo vai declarar que o inferno não existe, ou que um Deus bom não lançaria pessoas, não permitiria que pessoas fossem para o inferno e tudo mais, eu tenho certeza, assim, eu imagino que essas pessoas sejam bem intencionadas, porque de fato elas não querem que ninguém passe pelo sofrimento Não é uma eterno. boa coisa. Não é uma boa coisa, eu concordo. Mas só que não adianta a gente amar com amor errado, porque o amor errado ele não é amor. Você pode ter as melhores intenções do mundo. Imagina um pai que nunca chama a atenção do filho, que dá tudo que o filho quer, que dá o melhor para o filho. Ele entende que aquilo ali é a forma que ele demonstra um amor genuíno do seu filho, legítimo. E aí o filho cresce uma pessoa egoísta, uma pessoa sem limites, e uma pessoa que reage mal. O amor da igreja não pode ser o amor definido pela cultura. O amor da igreja não pode ser o amor definido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou pela Declaração de Tolerância do século XXI, ou o amor ou pelo da igreja... meu entendimento do que é um pai. Do que é um pai. Né? O amor da igreja, ele só se manifesta de maneira concreta na sociedade quando ela ama segundo a revelação. Ama em Cristo. Ama em Cristo. Deus, ele disse que é assim. E por que ele deixou pra gente esse livro aqui? Por que ele deixou a revelação especial dele encerrada nesse livro? Porque ele nos ama. Ele nos ama e ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para a humanidade. Então, quando a igreja ela deixa de falar do inferno como aquele lugar onde as pessoas vão que não creem em Deus, que não recebem a Cristo como Salvador, ela está deixando de amar segundo o parâmetro de Deus. E isso é a coisa mais trágica que existe. Então, nós precisamos lembrar, então, todo mundo na igreja precisa lembrar disso. Não é brincadeira. E ninguém precisa ir para lá. Ninguém precisa ir para lá. Como assim ninguém precisa ir para lá se todos estão indo para lá? Ninguém precisa ir para lá porque nós podemos fazer o nosso trabalho de falar para as pessoas que elas não devem ir para lá. Se a igreja ela continua pregando, mas, pessoal, olha só, Deus está nos dando a oportunidade de escapar da perdição. As pessoas, só aquela pessoa que quem reconhece, fala assim, cara, eu sou digno do inferno. Essa pessoa se volta para Cristo. Agora, aquela pessoa que não leva isso a sério, ou que acha que ela é mais digna do que ela é, que ela tem ela pensa de si mesmo além do que convém, como Paulo fala lá em Romanos, capítulo 12, a pessoa que pensa de si mesma além do que convém e não se acha digna de ir para o inferno, essa pessoa ela vai ignorar o alerta, ela vai ignorar a mensagem de Jesus e ela vai para um lugar que ela não queria ir. Então, você não precisa ir para o inferno. Você que está ouvindo esse podcast, você que está recebendo essa mensagem, você não precisa ir para o inferno. Existe um caminho para você ser liberto do inferno. É simplesmente você se colocar diante do Senhor, reconhecer que você é um pecador e pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados e falar, Senhor, me livra do inferno e me dá a vida eterna. E você vai receber. Gente, é por isso que a igreja se esfola no mundo financeiramente, se sacrifica financeiramente. Assim, a igreja não está de brincadeira nesse mundo porque quer ganhar dinheiro ou porque quer ganhar status. A igreja não deveria. Não deveria, né? A igreja... A verdadeira igreja. Exatamente. Verdadeira igreja. O projeto de Jesus que nos estabeleceu como seus discípulos e criou em nós um corpo para ele atuar nesse mundo, é um projeto que envolve uma série de coisas,
mas a principal delas é de levar a mensagem para o mundo, a mensagem da reconciliação, segundo aos Coríntios capítulo 5. Nós recebemos o ministério da reconciliação e a igreja vai ao mundo falando para o mundo o seguinte: reconcilie-se com Deus, porque esse é o único caminho. Então você não precisa... Agora, Felipe, esse discurso de negação do inferno por conta de um amor próprio equivocado, né? Uhum. A igreja que tem esse discurso de negação do inferno por esse amor próprio... Ela tem um problema com Deus, né? Mas ela também, mais cedo ou mais tarde, ela vai começar a ignorar o discurso do céu. Porque a busca é aqui e agora. Uhum. Eu nego o inferno. Em parte ela já ignorou, né? Isso. Ela para de falar de eternidade, da volta de Cristo. Então, a mesmo passo que ela nega o inferno porque nós queremos o benefício aqui, nós vamos não negar, mas vamos ignorar o discurso da eternidade celestial, porque o amor próprio também nos empurra para cá. Porque se, como diz Saramago, o inferno é a existência dessa vida diante da opressão, da exclusão, então o céu também é a existência dessa vida sem a opressão e a exclusão. E o Saramago também ele responde, só voltando um passo atrás, se a gente lembra, daquilo que o Lucas falou sobre o indivíduo que tem o seu imaginário. Que ele vai falar sobre Deus como um fator. Isso. Deus não é Deus. É o fator da prisão da sua consciência sobre Deus. E aí, esse Deus que é o fator do indivíduo, ele define se ele quer queimar no fogo do inferno, se ele quer viver os confortos da terra, ou se ele quer viver em mansões celestiais. Porque no final, Deus é um problema com o qual a gente tem que lidar. Isso. Cara, isso. E a igreja... Exatamente. E a igreja Deus é um problema com a gente Vamos tem que pra lidar. literatura se a gente não parar. E a igreja que rejeita isso, não, a igreja que rejeita, a igreja que esconde isso, que varre isso para baixo do tapete, para trás do tapete, ou coloca isso atrás da porta pro convidado não ver. É inconveniente. Ela tá tentando comprar comprar algo com uma nota de R$3. Muito legal. Né? Ela tá chegando Abrindo com uma... a porta que não leva a lugar nenhum. Exatamente, ela tá chegando falando assim, cara, eu tô te oferecendo, assim, vem pra cá, seja feliz aqui em nosso meio, você é muito bem-vindo e pode deixar que aqui nós somos tão legais que nós não falaremos de coisas ruins pra você, nós só falaremos das coisas boas. Tá aqui uma nota de R$3 e você pode passear por aí que você vai comprar tudo dentro da nossa igreja. Beleza, você pode comprar tudo com R$3 nessa igreja, mas Cara, uma coisa você não vai ganhar. Livro, cara, a igreja da nota de R$3. Nota de R$3. Não E aí, é? acho que a gente deve estar caminhando. Muito bom. A gente deve estar caminhando pro fim, né? Mas acho que eu diria, então, em termos pastorais, que ensinar e pregar sobre o inferno é parte do nosso, como o Lucas e o Felipe colocaram, né? Do nosso anseio evangelístico. Então precisamos ensinar e pregar sobre o inferno por causa da nossa compreensão do que é essa realidade. O amor pelo outro diz, não gostaria que você passasse a eternidade lá. Sim. Nós deveríamos pregar e ensinar o inferno para encorajar o nosso povo da igreja dizendo assim, seja grato a Deus e o ame, olhe de onde ele te livrou. Exato. Então anunciar a verdade do inferno nos lembra como Deus é bom para mim, olha de onde ele me tirou. das trevas nos levou pro reino do Filho amado. E também tem um último elemento, que é o perigo do pregador do caos, que também é uma coisa que a gente não deveria fazer. A gente tem que parar de, como eu diria, de ameaçar a igreja com o inferno. Isso. O inferno, Castiguinho. O inferno Isso. não faz parte da igreja. o inferno não é pra igreja, não diz respeito à igreja. Então, e o inferno se torna, especialmente por causa da teologia da perda da salvação, uma maneira de oprimir o indivíduo e dizer o seguinte, cuidado, Isso. não desobedeça o seu pastor, porque olha onde você vai parar. E abre a Bíblia lá e fala assim, ó, choro e ranger de dentes pra você que não dá dízimo nessa igreja. O inferno não diz respeito Poxa, tirou meu aos diálogo. eleitos. O inferno não é para o povo de Deus. Deus nos livrou de lá. Tem que reconfigurar meu discurso. É isso, amigos. Que É podcast, hein? Muito bom. Espero que você Será que a tenha... gente consegue almoçar com uma nota de R$3? Ah, não. Assim como a gente não entra no céu com ela, né? Mas o inferno nos lembra da seriedade do pecado, como nós lembramos. Nos lembra da realidade das pessoas que amamos. E por isso é tão urgente a gente pregar o evangelho. É tão urgente a gente falar dele para as pessoas que estão do nosso lado, porque a vida e o destino eterno de pessoas estão em jogo. Amém. Não é? E assim como a gente falou que o amor de Deus cria o vácuo qual o ódio preenche, o inferno é esse vácuo que está preenchendo a grandiosidade da eternidade ao lado de Deus. Exatamente. O inferno é uma desgraça, porque a eternidade é de pura graça. Maravilha. Amém. E só pra concluir Eu quero a minha muito fala, almoçar, cara. Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados.
É Jesus quem Amém. nos tira do império das trevas e nos leva para o reino de Deus. Amém. 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 Que diremos, pois, à vista dessas coisas, não é? Vamos almoçar. Vamos almoçar. Terminamos Querido, com um bom apêndice. Esse é um bom apêndice, Esse texto né? foi um apêndice. Foi um pro- excelente Foi, apêndice. foi. Parabéns, viu, Felipe? Obrigado. Querido, obrigado por ter acompanhado essa conversa com a gente. Você sabe que você que tem nos ouvido, é muito bom saber que você tá aí, é muito bom ter você acompanhando as nossas conversas. Escreve pra gente agora, comenta agora nesse vídeo no YouTube ou no post lá no Instagram. Diz pra gente o seu nome, diz pra gente a cidade de onde você tá falando. Deixa a gente saber que você tem acompanhado essa conversa do Fora Chefe, de a gente Sala vai com a almoçar gente agora? também. Mande Juntos? um beijinho pros seus amigos, Vamos? né? É e isso tudo aí, mais. mande vamos uma lembrança. almoçar? Agora a gente vai almoçar. Então, se a mãe não do é? Renan estiver ouvindo, se ela puder dizer uma calça pra ele almoçar com a gente, que do jeito, Pegando mal, a do gente jeito andar que com ele tá, não Ah, dá não pra vai ele ir dar com a tempo. gente. Tá pegando Não vai mal. dar tempo porque ela só vai ouvir esse episódio quando ele for pro ar. Ah, Infelizmente, então ele Mas vai ter ela que pode pagar esse evitar que ele mês. saia com esse short de novo de Ah, casa. isso novo aí, de ó. casa. Por Isso. Eliana. Querido, obrigado por ter acompanhado a gente até agora e a gente se vê por aí. Almoço, vamos? Valeu. Vamos.